Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, faremos uma breve revisão a respeito de todo o conteúdo que já estudamos sobre calorimetria e logo em seguida faremos a correção das atividades do dia 13/5 e do dia 15/5, certo? Vamos lá? Calorimetria. Quando falamos sobre o estudo da calorimetria, falamos sobre o estudo do calor. Lembrando que calor é diferente de temperatura. Quando falamos em calor, falamos em em grau de agitação das moléculas. Já quando falamos em temperatura, temos aqui a energia térmica em trânsito, certo? Então, calor é energia térmica em trânsito em corpos de diferentes temperaturas. Essa energia térmica ela vai se transferir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Temos então o calor sensível, que é aquele calor que produz a variação da temperatura sem que o estado físico da matéria ele seja alterado, certo? A temperatura vai aumentar, mas se o corpo ele estiver no estado sólido, continuará no sólido, se estiver no líquido, continuará no líquido, e se estiver no estado gasoso, continuará no estado gasoso. Temos também o calor latente. Já no calor latente, vai haver uma mudança de fase, certo? No estado da matéria. Então, é o calor que provoca a mudança de fase em 1 grama de qualquer substância. Falando em calorimetria, não podemos deixar de falar da quantidade de calor. A quantidade de calor nos traz a equação fundamental da calorimetria, em que quantidade de calor é igual a M, a massa, vezes C, o calor específico, vezes o delta θ, que é a variação de temperatura. Se tivermos um Q maior que 0, a temperatura se eleva e temos um calor recebido. Se Q é menor do que 0, a temperatura ela diminui e temos então aqui calor liberado. A capacidade térmica é definida, por Q dividido por delta θ, sendo que a quantidade de calor e delta θ a variação da temperatura. Como falei anteriormente, no calor latente é uma mudança de fase, em 1 grama de qualquer substância. As mudanças de fase, vamos lembrar? Temos aqui, o estado sólido, líquido e gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o sólido de solidificação. Já a passagem do estado líquido para o gasoso, vaporização, e do gasoso para o líquido, condensação. A passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido tem o nome de sublimação. Continuando, temos então a curva de aquecimento e resfriamento. Temos aqui diferentes quantidades de calor, certo? A temperatura ela vai se elevando. Temos então aqui o θ de fusão, θ de ebulição, o ponto de gelo e o ponto de vapor, como é popularmente conhecido. Vamos para as atividades? No dia 15/5, foi solicitado a vocês que fizessem as atividades da página 6. A terceira questão diz assim, olha, 2 peças metálicas de mesma massa, uma de alumínio, com calor específico de 0,22 calorias por gramas graus Celsius, e outra de ferro, de calor específico igual a 0,11 calorias por gramas graus Celsius, recebem iguais quantidades de calor e não há trocas de calor com o meio externo. A relação entre a variação da temperatura do alumínio e do ferro, então delta θ do alumínio dividido por delta θ do ferro, será igual a... Primeiro, vamos calcular a quantidade de calor do alumínio. A quantidade de calor do alumínio será igual à massa dessa substância vezes o calor específico do alumínio, delta θ do
alumínio. Já a quantidade de calor do ferro será igual à massa vezes o calor específico do ferro vezes o Δθ do ferro. Sabendo que, né, essas duas peças, elas têm mesma massa, né, e recebem iguais quantidades de calor. Então, a quantidade de calor do alumínio será igual à quantidade de calor do ferro. Substituindo, temos aqui massa vezes o calor específico do alumínio, a variação de temperatura do alumínio. Isso será igual a massa vezes o calor específico do ferro, a variação de temperatura do ferro. Percebam que eu tenho aqui duas grandezas iguais, né? Dos dois lados da igualdade. Logo, posso simplificá-la, restando apenas calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio, igual ao calor específico do ferro, variação de temperatura do ferro. Ele pede que a gente faça a relação, né, entre a variação de temperatura do alumínio e a variação de temperatura do ferro. Logo, Δθ do alumínio dividido por Δθ do ferro, será igual ao calor específico do ferro dividido pelo calor específico do alumínio. A gente já tem esses calores específicos aqui dados na questão, basta substituir na fórmula. Então, calor específico do ferro, 0,11. Calor específico do alumínio, 0,22. 0,11 dividido por 0,22 dá 0,5. Letra A. Na quarta questão temos: a temperatura do leite ao ser retirado da vaca é de 38 graus Celsius. E para o leite não se deteriorar, deve ficar armazenado a 3 graus Celsius. A quantidade de calor que deve ser retirada de 2.000 litros de leite para permitir seu armazenamento. Ele pergunta, né? Qual a quantidade de calor que deve ser retirada de 2.000 litros de leite para permitir seu armazenamento? Considere o calor específico do leite igual a 4.000 joules por quilogramas vezes Kelvin e sua densidade igual a 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Temos então aqui um Δθ, né? Igual a 3, a temperatura de armazenamento, menos a temperatura inicial, né? Em que o leite é retirado da vaca. 3 menos 38 menos 35 graus Celsius. Mas percebam que o calor específico aqui ele está em Kelvin. Lembrando que a variação, gente, olha, a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin, pois ambas as escalas se dividem em 100 partes iguais. Temos que Δθ, né, é igual a menos 35K. O calor específico, né, que é igual a 4.000 joules por quilogramas vezes Kelvin, e a massa a gente pode encontrar através da fórmula da densidade. Sendo a densidade igual a massa sobre volume, temos então, né, massa igual a densidade vezes volume. Fizemos aqui meios por extremos. Substituindo os valores, temos aqui, né, 1.000 quilogramas por metros cúbicos, certo? O valor da densidade, e do volume ele dá em litros. De litros para metros cúbicos, eu multiplico por menos 3. Então, 2.000 vezes 10 a menos 3. Logo, a massa, né, de leite será igual a 2.000 quilogramas. Substituindo na equação fundamental da calorimetria, em que Q é igual a M vezes C vezes Δθ, temos então 2.000 vezes 4.000 vezes menos 35. Logo, né, temos uma quantidade de calor igual a 2,8 vezes 10 a 8 joules. Letra E. Tranquilo até aí? Lembrando, né, que aqui significa que ele cedeu ou recebeu calor. Vamos lá, quem está lembrado? Se o Q ele é negativo, significa que ele... Exatamente, ele cedeu calor. Na quinta questão diz assim, olha,
Em uma cozinha, uma pessoa aquece 2 litros de água em uma chama de fogão por certo tempo e verifica que a temperatura se eleva a 10 graus Celsius. Se a pessoa aquecer 1 litro de água pelo dobro do tempo, qual a variação de temperatura? Qual a variação de temperatura sofrida pela massa de água? Nesse exercício, considere o volume é numericamente igual à massa. Vamos lá? Temos então aqui, né, na situação 1, em que Q1 é igual a massa em 1 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura em 1. Logo, né, o meu Δθ1 será igual a M1 vezes C dividido por Q1. Na situação 2, né, ele dobrou, certo? O tempo. Então, Q2 será igual a 2Q1. Sendo então M2 igual a M1 dividido por 2. Portanto, sendo Q2 igual a M2 vezes C vezes Δθ2, substituindo, né? Temos aqui 2Q1 igual a, quem é M2? M1 sobre 2 vezes C vezes Δθ2. Mas quem é Q1? Q1 não é M1C dividido por Q1. Logo, né? 4Q1 é igual a M1 vezes C vezes Δθ2. Δθ2 será igual a 4Q1 dividido por M1 vezes C. Δθ2 é igual a 4 Δθ1. Quem é Δθ1? M1 vezes C dividido por Q1. Substituindo, temos que Δθ2 será igual a 4 vezes 10. O calor, né? O calor não, perdão. A temperatura necessária para que a pessoa aqueça 2 litros de água. Logo, Δθ2 será igual a 40 graus Celsius. Na sexta questão, ele diz, olha, observe o diagrama adiante, que mostra a quantidade de calor Q fornecida a um corpo. Ele deu aqui o gráfico, né? Esse gráfico, ele é uma reta inclinada em relação ao eixo horizontal, por isso que é uma função de primeiro grau. Temos então, né, que como Q é igual a vezes θ mais B, temos que para θ igual a menos 10 graus Celsius, Q será igual a 0. Para θ igual a 0 graus Celsius, Q igual a 100 calorias. Então, menos 10A mais B será igual a 0. Se B é igual a 100, temos então menos 10A mais 100 igual a 0. Logo, 10A será igual a 100, sendo A igual a 10, que será igual a 10θ mais 100. Se θ é igual a 10, então 10 vezes 10 mais 100, tenho aqui Q igual a 200 calorias. No dia 15/5, fizemos uma atividade na plataforma, certo? Vocês baixaram a atividade e responderam em seu caderno. Na primeira questão diz, ao receber 600 calorias, um corpo de 250 gramas aumenta sua temperatura em 40 graus Celsius, sem mudar de fase. Qual o calor específico desse corpo? Q igual a 600 calorias e a massa igual a 250 gramas, sendo Δθ igual a 40 graus Celsius. Sabendo que a equação fundamental da calorimetria é igual a mc vezes Δθ, substituindo os valores, temos aqui 6.000 igual a 250 vezes o calor específico, que é o que desejamos encontrar, vezes 40. Logo, né? 250 vezes 40 vai ser igual a 10.000. Então, 10.000, 6 igual a 6.000. Logo, o calor específico será igual a 6.000 dividido por 10.000. Temos um calor específico igual a 0,6 calorias por graus Celsius. Na segunda questão diz, olha, numa experiência, utilizou-se um bloco metálico com calor específico igual a 0,2 calorias por graus Celsius, cuja temperatura variou de 20 graus
para 50 graus Celsius, ao receber 1.200 calorias. Calcule a capacidade térmica do bloco. Tem aqui, né, o calor específico, 0,2 calorias por graus Celsius, e a variação de temperatura. Ele variou entre 20 e 50 graus Celsius. Logo, ΔT é igual a 30 graus Celsius e recebeu 1.200 calorias, sendo a capacidade térmica igual a Q dividido por ΔT. Temos então capacidade térmica igual a 1.200 dividido por 30, capacidade térmica igual a 40 calorias por graus Celsius. Na terceira questão diz, uma panela contém 300 gramas de água a temperatura de 25 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor que a massa de água deverá receber para elevar sua temperatura até 60 graus Celsius. Temos a massa da água e temos aqui a variação da temperatura. 60 menos 25, 35 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, temos que Q é igual a MC ΔT. Logo, Q será igual a 300 vezes 1 vezes 35. Quantidade de calor será igual a 1,5 vezes 10 a 4 calorias. Na quarta questão, temos, olha, um corpo de massa igual a 10 kg recebeu 20 quilocalorias e sua temperatura passou de 50 para 100 graus Celsius. Temos aqui o valor da massa, 10 kg, passando de quilogramas para gramas, multiplicamos por 1.000, então fica igual a 10.000 gramas. Temos também a quantidade de calor, 20 quilocalorias é igual a 20.000 calorias. Ele variou a temperatura entre 50 e 100 graus Celsius. Logo, ΔT será 100 menos 50 igual a 50 graus Celsius. Para calcular o calor específico desse corpo, né, temos aqui que a capacidade térmica é igual a MC. Mas eu não tenho o valor da capacidade térmica. Por quê? Porque encontramos aqui na letra B. Sendo capacidade térmica igual a Q dividido por ΔT, temos então capacidade térmica igual a 20.000 dividido por 50, capacidade térmica igual a 400 calorias por grau Celsius. Retornando aqui para a letra A, né? Substituindo os valores, eu tenho C igual a 400 igual a massa, né? 10.000 gramas vezes o calor específico. Logo, o calor específico será igual a 400 dividido por 10.000, que será igual a 0,04 calorias por graus Celsius. Espero que tenham compreendido e até a próxima.